Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui, ó, camiseta do meu herói Jason Voorhees, de sexta-feira 13 aqui, para falar sobre o quinto episódio da sétima temporada de Black Mirror, porque na hora da festa do Halloween, lá que a personagem do Paul Giamatti tá lembrando, ele tá usando uma máscara de hóquei, ou seja, quem que do terror que usa máscara de hóquei? Nosso grande Jason. Só que o episódio Eulogy ele tá mais para aparentado, né? Com um dos fantasmas lá do conto de Natal, A Christmas Tale, do Charles Dickens, do que com o Sexta-feira 13, tá bom? Só que antes de comentar sobre esse episódio sem spoilers, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Aquele fantasma que na verdade é um agente de IA, né? Então, aquele fantasma que eu estou dizendo, fazendo a comparação com o conto do Charles Dickens. Lembra que no conto do Charles Dickens, os três fantasmas, né, vão aparecer para o Mr. Scrooge, para o Sr. Scrooge, para fazer com que ele lembre, para fazer com que ele caia na real sobre as coisas que ele fez na vida dele e que talvez para que ele mudasse de atitude. Pois bem, o escopo desse episódio é, vamos dizer assim, menor no seguinte sentido: essa agente de inteligência artificial, de IA, não vai fazer com que ele mude, provavelmente, de atitude para mudar o futuro, mas vai fazer com que ele relembre, para que ele perceba coisas reprimidas do passado dele. Por isso que estou dizendo que é uma coisa meio fantasma do passado lá do Charles Dickens. Só que aí com uma. É como se fosse uma ferramenta psicanalítica de inteligência artificial. O que quer dizer que neste episódio, Eulogy, a tecnologia ela não vem na chave da tecnofobia, ela não vem na chave do mal, né? Na chave de você é algo que sai do controle e vai prejudicar o homem. Não, a inteligência artificial aí no caso vem como um auxílio, né, para que ele lembre do passado, mas ele não vai poder modificar o passado. Ele só vai lembrar. Por isso que um dos grandes problemas da personagem do Paul Giamatti é ele não consegue lembrar da cara da pessoa amada, né, da moça que ele tinha, teve um caso e aí você vê inclusive que as fotos estão também com a cara dela sem aparecer. Eu falei, eu não vou dar spoilers, né? Vai ter que ver no episódio. Por quê? Porque assim, basicamente o nosso Paul Giamatti, claro que eu não vou lembrar o nome dele, o ator é ótimo, né? Gosto dele. Sempre vejo em séries, assim. Ele vive recluso, sozinho, né? Numa casa, parece que é Cape Cod. Se é Cape Cod mesmo, eu tô lembrando bem, ele deve ter um padrão de vida bastante bom. E a casa dele é bem nossa meio geração X, né? Ele tem o computadorzinho dele lá, tudo, mas ele ainda tem aquelas fotos de papel, telefone, né, landline, linha terrestre. Ainda pensei, nossa, nem eu tenho mais essas coisas. Foto deve ter em algum lugar aí, mas sim, telefone terrestre. Enfim, ele é um cara que está ainda vivendo num passado analógico, né? Beleza, ele recebe uma ligação dizendo que uma moça, uma mulher, né, que ele conhecia, morreu. No começo ele não lembra quem é, mas quando a pessoa diz o nome de solteiro, ele fala: "Ah, lembro, mas tá". Aí ele recebe um pedido, né? Vai ter no funeral dessa mulher que seria em Londres, né? Portanto, bem longe dele, em outro continente. Ele poderia participar de uma forma virtual, porque tem um programa, que é o tal do Eulogy, que ele poderia acessar lembranças dela e, através dessas lembranças, compartilhar com quem estivesse no memorial, no velório,
algum momento bacana, né? Algum momento bom com aquela mulher, mas ele não lembrava da fisionomia dela, ele não lembrava de nada, estava reprimido lá. Né? E aí então ele recebe um drone que vem com o aplicativo. Ele topa participar e vem com o aplicativo. Presta atenção que ele não lê as instruções, como a maior parte de nós, né? A gente aceita os termos e não lê. Estou dizendo prestar atenção para isso, não só porque é aquelas coisas que eu sempre falo de roteiro do Charlie Brooker ou de quem quer que faça os roteiros com ele, né? Sempre as coisas têm múltiplas leituras. A gente não faz isso com as tecnologias, mas o fato de ele não ler alguma coisa vai depois ter um eco em algum momento da história, né? E aí ele usar, mas eu não, bom, você não fez porque você sentiu isso, ou você tomou essa atitude porque você não leu tal coisa, ou porque você não fez tal coisa. Porque daí o que acontece? Esse cara, ele não lembra nada dessa mulher que morreu, né? Da falecida. Mas então ele tem algumas fotos que ele recupera, só que essas fotos todas estão sem a cara dela. Então, na verdade, ele vai ter que lembrar a fisionomia dessa mulher, relembrar então o passado. E aí, conforme ele vai, com a ajuda da IA, né? E a ajuda, a provocação da IA, que eu nem vou falar, né? Vai ter uma revelaçãozinha dessa agente de IA, né? Tudo. Ele vai recompondo as memórias, né? Ele vai recompondo o que estava enterrado no inconsciente dele, alguma coisa assim. E a maneira como ele construiu o passado e a versão dele dos fatos pode não ser exatamente a versão que os fatos realmente aconteceram, ou ele também pode ser um cara que não é tão legal ou tão vítima como ele pensa ser, né? Então, esse episódio até que ele cai na real, né? A IA vai, vai ser uma ferramenta terapêutica. Se ele vai cair na real por uma coisa ruim, boa, não sei o que, você teria que ver o episódio, que não tem nem 50 minutos. É um episódio mais psicológico, né? Mais lírico e mais quieto do que, sei lá, como eu falei, não é tecnofóbico, né? Então, a tecnologia ali, nessas ficção científica, está usada como um gatilho a serviço para uma coisa mais emocional, né? Como se fosse uma jornada de terapia mesmo. E é claro, isso está muito intimista. E esse caráter intimista está muito presente na forma, né? Do episódio. A gente tem bastantes pedaços, são poucas personagens, bastantes pedaços em que o Paul Giamatti fala bastante. Quando você vê a interação dele com as fotos, né, que ele providencia, que ele tem o contraste das cores mais quentes ou menos aconchegantes do presente ou das fotos, você vai ter que ver qual que é mais aconchegante, qual que é um pouco mais quente, qual que está mais ligado com a terra, com o sentimento. Mais um bom episódio. Eu tenho ouvido dizer que esse episódio Eulogy tem sido assim, nossa, amado, idolatrado, né, pelos fãs, por muita gente. Eu não sou o tiozão mais emotivo do mundo, eu acho, assim. Eu gostei bastante, mas eu ainda prefiro os episódios que tem mais punch. Esse aí tem. Punch que eu digo é pá, né? Esse aí tem. É, só que é uma pegada, é um soquinho no estômago, mas é aquele soquinho no estômago que talvez perceba ou saque mais a gente que tem alguma coisa no passado. Eu estou dizendo sentir aquilo,
né? Então, por isso que eu respeito muito. Ele só não é um dos meus favoritos, porque eu sou mais do terror, da ficção, né? Mas de novo, como eu tenho falado em vários desses vídeos que eu tenho feito falei naquele do Peter Capaldi, né, do brinquedo, eu não faço, né, eu não equaciono assim, não gostei e não é bom, gostei é bom. Até porque eu não estou dizendo que eu não gostei desse episódio. Por exemplo, o do Plaything, o brinquedo, que é o anterior, eu não gostei. Esse eu gostei. Eu só não acho que assim, oh meu Deus, né? Ao terminar aquilo, quando aquele personagem caiu em si, eu entendi, eu simpatizei, eu tive até dó, mas não foi um soco no estômago devastador, como eu vi gente dizendo que tenha sido, tá? Mas é uma ótima escrita de episódio. Tchau.